Desde o momento em que meus pés tocaram o solo úmido e frio, senti que algo me observava. A base militar abandonada, construída nos anos sombrios da Guerra Fria, parecia mais uma tumba do que um local de pesquisa. O vento nas montanhas assobiava como se estivesse sussurrando segredos proibidos, e a estrutura, encravada na pedra, era um gigante silencioso, esperando para engolir qualquer um que ousasse entrar. Ao me aproximar da entrada enferrujada do bunker, um frio cortante percorreu minha espinha. O portão principal estava entreaberto, o que por si só já era um mau presságio. Lá dentro, o ar era pesado, abafado, e o cheiro metálico de ferrugem misturava-se ao mofo. O gerador que alimentava a pouca luz tremeluzia, e o som irregular de seus motores ecoava como um coração moribundo. Eu estava ali em busca do Projeto Éden, uma pesquisa secreta sobre manipulações biológicas humanas, perdida nas névoas do tempo e do medo. Os relatos de desaparecimentos de trabalhadores, somados às histórias de experimentos cruéis, me atraíram para aquele local como uma mariposa para a chama. Eu sabia que essa investigação era perigosa, mas a curiosidade, e algo mais profundo, mais sombrio, me impulsionava. À medida que desci os degraus gastos em direção aos corredores profundos do bunker, uma sensação sufocante tomou conta de mim. Era como se o lugar respirasse, como se eu estivesse invadindo algo vivo, algo que já não queria ser descoberto. O silêncio ali era opressor, interrompido apenas pelo rangido ocasional da estrutura velha. Cada passo que eu dava ecoava, e minha lanterna projetava sombras que dançavam pelas paredes, criando formas que pareciam observar, avaliar. Então, senti a presença. Não havia ninguém comigo, eu sabia disso. Mas algo me fazia sentir vigiado. As paredes pareciam ter olhos. Tentei afastar a ideia, focando no propósito da minha missão, mas era inútil. Não estava sozinho, e, ao mesmo tempo, não havia ninguém para ver. Aquela primeira impressão, de estar sendo estudado, nunca me abandonou. Eu sabia que a noite seria pior. Montar acampamento dentro do bunker não era minha escolha favorita, mas com a tempestade lá fora e a sensação de que os corredores intermináveis escondiam algo importante, optei por ficar. A sala onde decidi passar a noite estava fria e vazia, exceto por uma mesa metálica enferrujada e armários antigos. O gerador, embora funcionando, fazia a luz piscar a cada poucos segundos, como se o lugar estivesse lutando para se manter vivo. Logo após apagar a lanterna e deitar, os ruídos começaram. Metais sendo arrastados. Portas rangendo. Um som oco, como passos lentos e pesados, ecoando pelos corredores. Abri os olhos imediatamente, meu coração batendo acelerado. Segurei a lanterna com firmeza e, com um clique nervoso, iluminei a sala. Nada. A escuridão era absoluta além da luz fraca que emanava do gerador. O som continuava. Levantei-me devagar, o coração martelando no peito, e segui em direção à origem dos ruídos. Corredores vazios, portas antigas e enferrujadas, a umidade nas paredes. Tudo parecia igual, exceto por uma coisa. O dispositivo de segurança no final do corredor, um antigo scanner de metal, estava em um lugar diferente. Tentei racionalizar, pensar que poderia ter me enganado mais cedo. Mas eu sabia o que tinha visto. E aquilo não devia se mover sozinho. Voltei para minha cama improvisada, tentando não pensar no que aquilo significava. Mas foi difícil ignorar o crescente desconforto e a sensação de que estava sendo testado, provocado. Na manhã seguinte, a luz que entrava pelas pequenas janelas do bunker era mínima, mas suficiente para revelar algo que eu preferia não ter visto. Pegadas. Marcas profundas no chão de concreto empoeirado, como se alguém, ou algo, tivesse caminhado por ali à noite. O mais perturbador. As pegadas não eram humanas. Largas, com dedos longos e curvados, como se fossem de uma criatura que eu só poderia imaginar em pesadelos. Elas iam até uma porta selada, uma sala que, segundo os registros, nunca deveria ter sido aberta. O que quer que tivesse feito aquelas pegadas, parecia ter saído do próprio subsolo. E eu começava a suspeitar que as lendas sobre o Projeto Éden eram apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e aterrador. Minha mente estava em uma espiral de paranoia. Algo morava no bunker.
Algo antigo, que não deveria ter sido perturbado. E eu, ao insistir em descobrir a verdade, poderia ter despertado essa coisa. Aquele lugar escondia segredos que não pertenciam à compreensão humana. O que quer que estivesse lá comigo, não queria ser encontrado. E então, naquele momento, percebi que estava preso. Não havia mais volta. A primeira noite no bunker foi ainda pior do que eu temia. O silêncio absoluto, que antes parecia apenas desconfortável, se tornou algo muito mais sinistro à medida que a escuridão avançava. Deitei-me na cama improvisada, tentando encontrar algum conforto no frio cortante e na solidão opressiva, mas a tensão no ar era palpável. O gerador falhava de tempos em tempos, deixando o lugar em um breu completo, como se o bunker estivesse me alertando, me avisando que eu não deveria estar ali. Então, ouvi o primeiro som. Era um ruído baixo e distante, como algo sendo arrastado, metal contra metal, o tipo de som que arrepia a espinha. Tentei ignorar, convencendo-me de que poderia ser apenas o velho prédio, resmungando por estar abandonado há tanto tempo. Mas logo o som voltou, mais alto, ecoando pelos corredores vazios como um grito abafado de algo perdido no tempo. Era como se o próprio bunker estivesse vivo. Sentei-me rapidamente, ofegante, meu coração martelando no peito. Peguei a lanterna ao meu lado e a acendi. A luz vacilante cortou a escuridão, mas a sensação de ser observado permanecia. O som se repetiu, mais próximo agora, metálico e irregular. Como se algo estivesse se movendo, algo pesado e arrastado, bem ali nos corredores onde eu estava horas antes. Minha mente se debatia entre o medo e a lógica. Havia uma explicação racional, com certeza. Ou, pelo menos, era o que eu precisava acreditar. Com a lanterna tremendo em minha mão, me levantei e saí pela porta do pequeno quarto que eu havia improvisado. Cada passo que eu dava ecoava no corredor estreito e abandonado, enquanto o som metálico parecia se afastar, sempre fora de alcance. Senti uma corrente de ar fria passar por mim, trazendo o cheiro estagnado de ferrugem e decadência. Conforme me aprofundava pelos corredores, tudo parecia estar em seu lugar, exceto um dos antigos dispositivos de segurança. Quando passei por ele na tarde anterior, estava desligado, encoberto por poeira e ferrugem, claramente abandonado. Mas agora, ele estava em um local diferente, ligeiramente virado para o corredor oposto, como se tivesse sido movido, ou pior, usado. Engoli em seco, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Uma pequena parte de mim queria acreditar que eu estava imaginando tudo. Mas algo dentro de mim gritava que o que quer que estivesse ali, com certeza não estava morto e enterrado no passado. O som parou tão abruptamente quanto havia começado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Meus ouvidos uniam, esperando pelo próximo sinal de movimento, mas nada aconteceu. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos e me convenci de que seria melhor esperar pela manhã para tentar entender o que estava acontecendo. Voltei para o quarto, trancando a porta atrás de mim, embora soubesse que, se houvesse algo ali, uma simples porta não o deteria. Quando o primeiro raio de luz pálida atravessou as pequenas frestas no teto do bunker, levantei-me. A noite parecia um borrão de paranoia e terror, mas eu sabia que precisava verificar o que havia realmente acontecido. Saí do quarto e comecei a explorar novamente. Foi então que vi as marcas no chão. Pegadas. Ou melhor, o que pareciam ser pegadas. Elas eram largas, deformadas, com garras que se arrastavam pelo concreto. Eram grandes demais para serem humanas, e o mais perturbador, elas vinham de uma sala selada no final do corredor, uma que estava trancada desde que cheguei. Segui as marcas com o coração na boca, minhas mãos tremendo enquanto seguravam a lanterna. As pegadas arrastadas iam e vinham daquela sala trancada, e depois desapareciam abruptamente, como se a coisa que as deixara tivesse simplesmente sumido no ar. Tentei empurrar a porta da sala selada, mas estava firmemente trancada, como se algo, ou alguém, não quisesse que ela fosse aberta novamente. Senti uma onda de pânico. Eu sabia que, naquela noite, algo havia saído de lá, algo que eu não conseguia compreender ou explicar. O que quer que estivesse ali dentro, estava se movendo pelo bunker, observando, talvez à espera. Uma coisa era clara, eu não estava sozinho naquele lugar.
E, agora, eu precisava descobrir quem ou o que estava comigo. O bunker parecia interminável. Conforme eu descia cada vez mais pelas escadarias corroídas pelo tempo, o ar ficava mais pesado, denso com cheiro de mofo e ferrugem. Meu peito apertava, não só pelo ar rarefeito, mas pela sensação constante de ser observado. Era como se, em algum ponto no escuro, algo estivesse me estudando, esperando o momento certo para se revelar. A lanterna em minha mão tremia enquanto eu avançava por corredores estreitos, suas paredes marcadas com cicatrizes antigas de uma era que eu preferia não conhecer. Então, o corredor se abriu em um espaço maior, e o que vi me deixou gelado. Portas trancadas, algumas seladas com barras de aço, espalhavam-se ao longo das paredes. Algo estava guardado ali embaixo, algo que não deveria ser visto pela luz do dia. Papéis rasgados e manchados de umidade espalhavam-se pelo chão, menções enigmáticas aos seres de Testio que viviam nas camadas mais profundas, algo que havia sido criado, ou pior, transformado. Enquanto eu me aproximava de uma das portas, um barulho sutil atravessou o ar estagnado. O som de passos suaves, quase inaudíveis, ecoou por trás de mim. Girei com rapidez, iluminando o corredor com minha lanterna, mas, e nada. Nada além das sombras que dançavam nas paredes úmidas. Mas juro, eu vi algo. Uma figura escura, se movendo rapidamente pelas sombras, desaparecendo antes que eu pudesse focar nela. Tentei acalmar minha respiração, mas meu coração estava batendo forte demais. Algo estava ali comigo, escondido nas sombras, observando cada passo que eu dava. E quanto mais eu descia, mais eu tinha a sensação de que estava sendo atraído para algo. Algo que sabia que eu viria. Um mistério revelado. Atravessando uma porta enferrujada que cedeu com um rangido aterrador, encontrei uma sala de controle, coberta de poeira e lembranças esquecidas. Os monitores antigos, alguns quebrados, outros ainda piscando com estática, davam a impressão de que alguém ou algo poderia estar assistindo do outro lado. Quando mexi nos registros, uma pilha de velhos arquivos me chamou a atenção. Vídeos, relatórios e registros de experimentos falhos, datados de décadas atrás, espalhavam-se diante de mim como um quebra-cabeça macabro. Os vídeos mostravam cenas perturbadoras. Trabalhadores sendo enviados para as camadas mais profundas, mas nunca retornando. Um dos relatórios era mais detalhado, falava sobre como o projeto Éden fracassara e sobre o que aconteceu com os trabalhadores, como seus corpos haviam sido transformados em algo diferente, algo inumano. As imagens eram distorcidas, mas consegui distinguir os traços dos homens que, em algum ponto, haviam sido como eu. Agora, eram apenas sombras, espreitando no subsolo. Houve menções de entidades. Criaturas que não eram mais humanas, condenadas a vagar nas profundezas do bunker, prisioneiras do experimento secreto. Eles eram os habitantes esquecidos daquele inferno subterrâneo. E as ordens eram claras, e ninguém que descesse até os níveis mais profundos jamais voltaria à superfície. A tensão era palpável. Sentia como se algo estivesse se movendo nas câmaras mais profundas, esperando ou talvez caçando. Eu precisava decidir continuar ou escapar. Mas enquanto eu processava tudo, percebi que a escolha talvez não fosse mais minha. Desci, cada vez mais fundo, pela escada velha que rangia a cada passo. O metal corroído parecia pronto para ceder a qualquer momento, e o ar, que antes era apenas abafado, se tornava sufocante e carregado com um cheiro nauseante de decadência e mofo. A luz da lanterna oscilava, lançando sombras inquietas nas paredes estreitas, revelando símbolos estranhos e desconcertantes, esculpidos na pedra, como marcas deixadas por mãos que há muito desapareceram. Eu sabia que estava me aproximando do coração do bunker. Sabia, porque a própria estrutura parecia se fechar em torno de mim, comprimindo meu corpo em uma sensação claustrofóbica de aprisionamento. A descida parecia interminável, e, com cada metro, a sensação de que algo estava à espreita crescia. O som dos meus passos ecoava, mas em alguns momentos, eu tinha certeza de que ouvia algo mais. O arrastar de pés, o suspiro abafado de algo que não deveria existir. Mas eu continuei. Quando finalmente cheguei ao nível inferior, senti meu estômago se revirar.
As paredes estavam cobertas de símbolos que eu não reconhecia, e o lugar parecia ter sido moldado por uma mente insana. O espaço era apertado, frio, e o silêncio opressor. Então, meus olhos se fixaram em algo no canto da sala e restos de criaturas. Ou, ao menos, o que um dia poderia ter sido uma criatura. Deformadas, torcidas de formas inumanas, com membros alongados e rostos irreconhecíveis. Eram as provas de que os experimentos mencionados nos documentos não foram apenas falhas. Eles haviam criado monstros. O horror de ver aquilo fez meu corpo gelar. Eu estava no coração do bunker, no epicentro dos experimentos que foram trancados e esquecidos. Minha lanterna piscou, a luz vacilando como se estivesse sendo sugada pela própria escuridão. E então, eu os vi. À primeira vista, pensei que fossem apenas sombras, deformadas pela iluminação precária, mas logo percebi que se moviam de forma independente. Saindo das sombras, emergiram os seres. Eles eram mais altos do que qualquer homem, mas suas formas eram grotescas, com membros tortos, pele cinza e máquinas fundidas em seus corpos de forma brutal e aberrante. Não eram humanos, nem máquinas. Eram algo entre os dois, e criações falhas de um projeto terrível, abandonadas à própria sorte nos confins do bunker. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, brilhavam com uma luz fraca e doentia, refletindo a pouca energia que restava naquele lugar amaldiçoado. Eles não falaram. Apenas se moveram com uma lentidão perturbadora, como predadores sem pressa, cientes de que eu não tinha para onde fugir. Eles eram os habitantes deste inferno subterrâneo, vivendo da energia do bunker, consumindo qualquer vida que se aventurasse tão fundo. Eu pude ouvir o som metálico de seus corpos movendo-se, o estalar de cabos e ossos juntos, e senti um pânico crescente, como se minha mente estivesse sendo invadida pela mesma escuridão que dominava o lugar. Por um momento, fiquei paralisado. O terror me dominava, meus músculos não respondiam. Eles se aproximavam, suas formas imponentes e deformadas bloqueando qualquer esperança de fuga. Minha lanterna piscou mais uma vez, quase se apagando. E foi nesse breve instante, com o som de suas respirações mecânicas ao meu redor, que entendi que eles não estavam apenas me caçando. Eles estavam me esperando. Quanto mais eu descia, mais sentia o ar mudar. O frio cortava minha pele como lâminas invisíveis, e o bunker, que antes parecia apenas um lugar esquecido pelo tempo, agora pulsava com uma energia sombria. Eu sabia que havia algo ali, algo além dos habitantes, algo mais antigo, mais poderoso. Ao chegar ao ponto mais profundo, o ar parecia se solidificar ao meu redor, dificultando até a respiração. A luz da lanterna tremeluziu e, antes de apagar completamente, revelou uma vasta câmara, coberta de escuridão quase palpável. E então, eu senti, e ele. Uma presença se formou na escuridão, sem forma definida, mas sua malícia era tangível. Era como se o bunker todo estivesse vivo por causa dessa entidade, e os habitantes o que eu encontrara eram apenas suas marionetes, sombras de sua verdadeira vontade. Meus pensamentos foram invadidos por uma pressão esmagadora, uma presença que sondava minha mente, forçando-se a entrar em cada recanto da minha sanidade. A voz, ou o que eu percebia como uma voz, sussurrava, me dizendo que eu não sairia dali. Que eu também me tornaria parte dele, parte daquele reino subterrâneo, assim como os outros. Minha cabeça latejava. Era como se a escuridão tentasse me consumir por dentro, arrancar minha vontade e me fundir com o bunker. A adrenalina tomou conta, e eu corri. Corri por corredores que antes eram familiares, mas agora se transformavam diante de mim. As paredes se moviam, o chão se dobrava, cada porta se fechava antes que eu pudesse alcançá-la. O bunker estava vivo, moldando-se ao meu redor, como um labirinto criado por uma mente doentia. Cada passo que eu dava parecia ser mais um passo em direção àquele abismo de desespero. A energia acabou de vez. A lanterna morreu, e eu me vi envolto na escuridão total. Não havia som além do eco de minha própria respiração ofegante e o pulsar do meu coração. A sensação de ser caçado era insuportável. Senti as sombras ao meu redor se movendo, o bunker se fechando, e a entidade que me observava, sua presença crescendo, tomando o controle da minha mente.
Quanto mais eu lutava, mais sentia que minha vontade estava desaparecendo. Não havia para onde fugir. Minhas tentativas desesperadas de encontrar uma saída foram todas em vão. O bunker era uma prisão e ele queria que eu soubesse disso. Eu podia sentir a força da entidade invadindo não apenas minha mente, mas também meu corpo. Cada célula do meu ser parecia estar sendo tomada por uma escuridão implacável. E então, percebi. Não havia escapatória. A sensação era de um peso esmagador sobre minha alma. A entidade e o bunker, eles eram um só, e agora, eu fazia parte disso. O frio cortante, o silêncio opressor, o vazio que dominava aquele lugar, o tudo se misturava em mim. Me vi vagando pelas sombras, como eles. Minha figura, agora distorcida, era apenas mais uma no exército silencioso da entidade. Eu era mais um dos servos, mais uma alma presa, esperando pela próxima vítima que ousasse descer aos níveis profundos. Agora eu também era parte do bunker. E a escuridão nunca seria quebrada.